O anime começa em uma festa demoníaca onde as pessoas chamavam esses monstros de players. Toda noite, os membros da alta sociedade se reúnem em uma área no subsolo. Era um hobby secreto de aposta entre dois players. Esses monstros foram criados para matar, eles não foram criados para ter sabedoria até aquela noite. Os players ganharam consciência própria e mataram todos os convidados. 13 players e 12 humanos escaparam com vida daquele local, que foram os dois desenvolvedores do projeto, Kanzaki e Mitsuga Yamagami. Kanzaki criou uma criança com os poderes dos players e como estava tudo desmoronando, consegue sair com vida do local, mesmo com seu colega de laboratório mirando uma arma na cara dele. Alguns anos se passou e surgiu uma série de assassinatos que um serial killer está sendo responsável de eliminar com cortes profundos. Nos mostra a cena de um casal conversando sobre o serial killer que partiu pessoas ao meio na noite anterior, e caminhando com o namorado o mesmo é partido ao meio na luz do dia. E o mais curioso é que a polícia ficou impressionada que no local, na luz do dia, ninguém viu esse responsável. No carro à frente aparece Mitsugami Amagi falando que já tem mais de 5 assassinatos e mostrando a foto de um garoto com um círculo na mão. Ele tem que se apressar antes que as pessoas saibam quem é o responsável de tudo aquilo. Aquela criança foi feita no laboratório. A criança é um demônio que não pode ser morto mesmo querendo. A cena é cortada e aparece o protagonista Jin, que está correndo para o serviço e é chamado pelo avô, Kanzaki, que esqueceu o celular e é melhor estar levando para conversar com seus colegas, por conta de resolver os problemas juntos com o Prota, e o Prota fala que esse é o trabalho dele. E o avô do protagonista dá uma lição de moral nele: bater em bandidos sem a intenção correta é apenas violência, não justiça. Mesmo em nome da justiça, a violência deixa feridas e feridas geram ódios, que gera violência. E o Jin o refuta falando que ele mesmo mencionou que as feridas cicatrizam, mas ele não estava falando dessas cicatrizes e sim a do coração. Antes de ir, o avô dá um último conselho: tentar ajudar as pessoas do que bater em bandidos. Daí sai correndo e encontra uma garota com problemas e pergunta se ela quer ajuda. O custo-benefício disso tudo vai dar em torno de 10 mil ienes. Ela aceita e o Prota começa a lutar contra os bandidos. Mesmo sendo uma criança, os movimentos dele são muito ágeis, e com muita facilidade consegue derrotar os bandidos e vai receber o dinheiro. Porém o Koga Magama chega e reclama com o Jin, que não o chamou para fazer parte da equipe, porque eles têm um grupo entre o Koga, o Amagami e o Jin. Eles trabalham fazendo justiça na cidade e o Koga não permite que ele pegue o dinheiro e não precisa cobrar para fazer justiça. Todos se sentam no banco da praça e o Prota percebe que a Konoha tem a mesma faixa que ele na mão, e pergunta se ela tem o mesmo anel de anjo que ele. É porque o avô do Prota falou que não era para mostrar para ninguém e pede para que todos guardem esse segredo. O frame é cortado e mostra um serial killer sendo parado por um desconhecido, que pergunta se não é o suficiente para ele só matar e se não quer ir para o próximo nível, porque ele precisa de ajuda. A cena é cortada e aparece o protagonista caminhando calmamente, porém Akame Kawami estava procurando o Prota e finalmente o achou para entregar os 10 mil ienes. E quando chega em casa percebe que todas as pessoas estão desacordadas no quintal e vai conferir se o seu avô está bem. E lá encontra ele todo ensanguentado e o protagonista fala que baba cura todos os ferimentos, e pergunta para o seu avô porque as pessoas do lado de fora estão dormindo de forma estranha, e com muita dor no coração o avô dele responde que não estão dormindo e que morreram. O protagonista pergunta o que é isso, e o avô do Prota dá a última lição de moral, que a violência fez isso com ele, e desaba no chão. Então o protagonista fica completamente desesperado e sem saber o que fazer. A primeira opção é de ligar para os seus amigos, mas infelizmente ninguém atende. Então ele senta no banco da praça e liga para a Konoha, e sem esperança lembra da garota que o encontrou mais cedo. Ela deixou um cartãozinho para ele falando que sempre quando ele precisasse poderia ir lá e contar com ela. O protagonista chega no local e pede ajuda, então juntos vão para o hospital, e quando chega no local infelizmente o avô dele não tinha resistido, e lá a polícia fala que a garota já pode ir embora, a mesma deixa o cartão para ele se caso ele for para doação. Porém a Kami fica com pena do garoto e o deixa passar uma noite com ela. Juntos vão tomar banho. O protagonista fala que não tem pai nem mãe, a única pessoa que ele tinha era o seu avô. De repente a Kami abraça o Jin e vem um flashback rápido na sua mente do único abraço que ele recebeu em toda a sua vida, foi no dia da morte do seu avô. A cena é cortada e aparece Mitsugami recebendo a notícia que o Kanzaki faleceu e que tinha um garoto de mais ou menos 10 anos junto com uma mulher. Então pede para levar o Kanzaki rapidamente e achar o garoto. O frame é cortado e mostra o protagonista voltando das compras junto com a Kami, e na metade do caminho o serial killer aparece e perfura a garota. O Jin, já desesperado, entra na frente da garota e tem o peito perfurado. A garota, para salvar a vida do Jin, entra na frente e sofre um ataque repentino, e quando vê os ferimentos da garota, Jin libera uma parcela do seu poder e derrota o player. E quando a luta acaba, aparece Seiji Haitama pedindo para o protagonista que cresça logo, e de repente o Prota acorda no hospital e o policial entrega um colar do avô dele. O policial fala que o Jin tem apenas uma esperança, que é a Kemi. Ao passar alguns anos, aparece outro player queimando um shopping na cidade, e para usar o seu poder aparece Seiji Haitama oferecendo um serviço para o mesmo, e no
outro dia aparece Konoha fazendo um serviço voluntário ajudando as pessoas necessitadas a matarem suas fomes. E para acalmar a situação do local aparece Jin, que estava passando pelas redondezas e decidiu acabar com a briga. Konoha lembra do Proto e chama ele pelo nome. O Jin sorri e fala que ela está ajudando as pessoas. Infelizmente ele tem que ir embora por causa do seu serviço de segurança. Além desse trabalho, ele ajuda a combater o mal da cidade. Nos mostra o Dr. Mitsugami tentando refazer o Zet, porém nos últimos 5 anos é apenas mais um player imperfeito, e tá longe de ser o Zet que eles procuram. Os únicos dados que tinha era o do Kanzaki, e para replicar o Zet perfeito tem que ter o original que fica dentro do protagonista. Ao anoitecer aparece o Koga-kun se formando e sendo perguntado o que ele gostaria de ser no futuro. Ele responde falando que quer ser um herói da justiça. Quando acaba a cerimônia, Konoha disse que viu Jin, e se tornou um dia muito especial porque eles vão começar a patrulhar nas ruas. Surgiu um novo incidente que vários lugares estão sendo queimados por fogo, e para sua proteção usam gel de resistência ao fogo, mas ela pergunta pegar o fogo é bom e quantas pessoas estão lá dentro. Ele fala que isso é trabalho dos bombeiros, ele tá lá apenas para derrotar os criminosos e parar o incêndio. Quando chega no local, o protagonista já vai estar lutando contra os players, mas o Prota não sabia que ele tinha o mesmo cheiro que os players. A luta começa e o Jin está em muita desvantagem e é jogado para o andar de baixo. Lá encontra o Koga e na sala do lado escuta choros de criança, mas o Koga pede para o protagonista deixar a mãe e salvar os garotos. Porém, o Prota refuta ele falando qual é a dor de ser órfão. Então ele coloca todo mundo em cima da cama e enche de travesseiro. Ele conseguiu salvar a vida de todo mundo. De repente, o protagonista é atacado por um player que perfura o seu peito, e quando pensa que matou o Jin, o protagonista libera o seu poder de Zet e derrota o cara com apenas um golpe. No dia seguinte, novamente o telefone da casa do protagonista não toca, por conta da sua mãe adotiva ter feito algumas entrevistas de emprego para colocá-lo numa escola. No entanto, o Koga fica decepcionado porque não salvou a cidade, e sim o Jin. Desde quando os dois eram pequenos, sempre foi assim. Koga só se importava em prender os bandidos e o Jin em salvar as pessoas. Amanhecendo, o Jin foi até o laboratório para ser estudado e despertar o Zet. Mas para fazer o despertar não é uma tarefa simples. Usar o holograma da pessoa que ele mais ama nesse mundo e não contendo as suas emoções foi capaz de transformar no Zet, mas na versão incompleta. Depois de tomar uma surra, ele decidiu lutar a sério e deu apenas um soco e derrota o seu inimigo. Se vendo no espelho, ele percebe que a sua aparência está bem diferente. Além disso, ele quebra o espelho e pergunta o motivo que mataram a sua mãe. Ao olhar para trás, ele percebe que a sua mãe está caminhando em sentido a ele com um trauma na cabeça. Zetman tem a capacidade de sentir o cheiro dos players. Mesmo com tal faro, ele é incapaz de matar os players, que foi feito com o rosto da sua mãe. Eles usaram o avô do Jin para tentar ter as suas sabedorias, mas no seu colo o clone da sua mãe foi morto por estar muito fraco e desmaiou. O pai do Koga estava usando vantagens do incêndio e transformando em lucro para a corporação Amagami. Desabafando, ele comenta que não consegue ser perfeito igual Alpha, salvar as pessoas e eliminar os bandidos. Konoha refuta e fala que ele só quer elogio, não quer salvar as pessoas. Na zona esquecida mostra o local que os players foram criados. Olha para cima e ele percebe que tem o mesmo círculo que da sua mão na parede. Os monstros normalmente possuem a forma humana, mas através de um fenômeno chamado regressão, eles voltam à forma original. O anel da exposição, vulgo círculo, possui o poder de forçá-los a sair da forma humana e tomar a de um monstro. Jin pergunta quem foi o criador desse local. Amagami explica que foi ele, mas precisava de ajuda para salvar a humanidade dos ataques de monstros. Amagami explica que foi ele e o seu avô, mas precisa de ajuda para salvar a humanidade dos ataques de monstros. Pensando que perdeu a sua mãe, ele tenta morder a própria língua, porém com a força do círculo não permite morder a língua. É apresentado o local que os monstros lutavam desde aquele dia. Erradicá-los tem sido o que ele mais deseja, como forma de reparar os pecados do Amagami. Por isso, junto com Kanzaki, criaram um caçador como contramedida. Nos é mostrado um rápido flashback onde os dois tiveram uma briga e se separaram. Kanzaki dizendo que criaria o Jin como se fosse um humano. Infelizmente, não tem como escapar desse destino. Para acalmar o protagonista, foi levado para ver a sua mãe. A partir de hoje, ele não pode mais ter contato com humanos, porque os players vão até as pessoas que ele ama. Jin tem duas opções, de viver como humano comum ou proteger aquele que ama. Para atingir tal poder, ele tem que adquirir a forma final do Zet. Para se ingressar no grupo, o protagonista vai querer duas condições: fazer uma cirurgia no rosto da sua mãe e a outra é que ela possa ver a sua filha novamente. No dia seguinte, os policiais se encontram um cadáver repleto de areia. Eles estão achando que é algum monstro de areia. Amanhecendo, Jin é levado para a cadeia por espancar um assaltante enquanto protegia um senhor. Já se passaram longos 2 anos desde quando os experimentos começaram. Foi criado um chiclete para o Jin acelerar o seu processo para estar virando Zetman. Depois de 2 anos, Koga continua remoendo as palavras da sua irmã, que ele só quer elogio, mas o seu amigo fez um traje secreto para que ele possa se tornar herói. Mais tarde, o protagonista encontra uma garota agachada se escondendo no quarto.
por conta de ter visto uma pessoa se tornando espuma. Jantando, o prota sente cheiro de players e pede que a garota fique no local. Ela então não queria ficar sozinha e seguiu o protagonista. No entanto, era só uma armadilha dos players fazê-la voltar no local para pegar a sua bolsa. Mas ele não esperava que ia aparecer o Jin bagaçando todo mundo. Porém, esse cara se tornou um player e deu um soco no protagonista para acelerar o processo de se tornar o Zetman e comer o chiclete. Jin, depois de tomar uma surra, foi capaz de se tornar o Zetman e com apenas um golpe derrotou o inimigo. No entanto, ele se tornou uma barata e saiu correndo. Com o poder do prota estava aumentando drasticamente, ele estava se desintegrando. Por esse cara ter se tornado um player, ele vai ser eliminado pelo varredor, porque descumpriu a regra e se tornou um player. Carregando a novinha no colo, o varredor surge nas costas do prota para eliminá-lo, porém é interrompido pelo Seiji, porque o chefe não permite, assim explicando para o varredor. Essa garota se chama Tanaka, que dormiu e acordou na casa do protagonista. Meio confusa, vai tomar o seu remédio e aproveita para tomar um banho. Na cena seguinte nos mostra Koga, indo ver se aprova o design na armadura, porém ele é viciado no Alp e fala que esse design não tem capa. Andando para casa, um carro dourado para na frente do Koga, falando que é um grande fã, pretende ajudar ele com alguns testes e o primeiro é salvar a vida da sua irmã que está sendo afogada. Se caso ele preferir salvar a sua irmã, as garotas irão morrer. Indo até a sua irmã, ele percebeu que não tinha nada demais e estava tudo correto. E no dia seguinte aparece uma reportagem que 3 garotas foram mortas no parque. Nesse mundo existe um bar que só frequentam o Evil. São players do bem que não querem causar conflitos com a humanidade. No período da tarde, Koga recebeu uma ligação que seu teste tinha fracassado e na próxima vez ele entrará em contato. Do lado de fora tem players querendo matar, porém isso não pode acontecer, porque os Evils têm a meta de dominar o mundo. Mas o único que eles podem matar é o Zetman. E para chamar a atenção, eles sequestraram a Konoha e para salvá-la, o protagonista vai ter que morrer. Aprisionando a Konoha, consegue soltar as suas mãos e pedir ajuda para o Koga, que na hora certa estava vendo a sua armadura nova. Sem pensar 2 vezes, ele vai em direção à sua irmã. O protagonista, numa luta intensa, esqueceu de pegar o chiclete para acelerar a sua transformação. O frame é cortado e nos mostra a Konoha tremendo de medo, mas o apavoro dela é tão grande que se mija. Jin estava numa luta frenética, após um golpe em cheio, consegue fugir e ir atrás da Konoha, porém não contava que a Konoha também tinha sofrido uma emboscada. No laboratório, a frequência para se tornar Zetman não aumenta, mesmo os ferimentos dele terem sido curados. Koga chega a tempo para salvar a vida da sua irmã, no entanto a capacidade de apenas uma pessoa. Para salvar a vida dessas garotas, ele teve que responder uma pergunta. Essa pergunta também vai para vocês. Existem 3 pessoas se afogando no mar, seu bote de salva-vidas só pode carregar 2 pessoas. Você corre para salvá-los movido às suas ideias? Digamos que você coloque todas as pessoas no seu bote, mas a chance de você se afogar é alta. Por outro lado, digamos que você resiste a si mesmo e deixa 2 pessoas para trás. Você e outra pessoa tem 99% de chance de sobreviver. Qual é a opção que vocês escolheriam? Se você escolheu salvar as pessoas, você ganhou. Koga cuidou dos monstros enquanto Jin foi salvar a Kanata. No entanto, estava muito fraco e encontrou o Senji na metade do caminho. A cerâmica que ele estava usando é um fragmento do círculo mágico. Ele então furou o peito do protagonista e assim despertando o poder do Zetman Supremo. Após a transformação, ele se sente muito bem, seus movimentos melhoraram em 100%, agilidade, força e superioridade. Em apenas 2 golpes, o seu inimigo já estava na beira da morte. No entanto, aparece Seiji falando que os players descumpriu a lei do Evil por matar humanos e comer suas carnes. Sim, o Neji traiu a sua própria espécie. Ele usou os próprios companheiros para saber a forma final do Zetman. Esse cara não é capaz de regredir usando o poder do círculo. Tentando atacar o Seiji, o protagonista não consegue e o mesmo sai vazado. Dentro do bar, os players comentam que surgiu boatos que o Zetman despertou. Não tendo sorte, Koga está apanhando feio. Para ajudar, Zetman aparece e o ataca pelas costas. Em uma luta bem interessante, os dois são atacados e sofrendo ataques graves. O fragmento que estava no peito do protagonista foi destruído, assim voltando a ser o Zetman branco. Porém, Zetman tem uma recuperação incrível. Combinando belos ataques, os dois são capazes de matar todos os insetos do local ao mesmo tempo. E para estar eliminando esse player, o protagonista dá um ataque fatal perfurando seu peito. No laboratório, o Zetman continua em 100% mesmo tendo voltado a ser player. O protagonista continua 100% mesmo tendo voltado a ser humano. Ele volta para casa e abraça a novinha.